Vamos falar sobre a impossibilidade de ter uma casa própria aqui nesse país, nesse maravilhoso país. E por que impossibilidade? Pensa bem aqui comigo. Vamos supor que você é uma pessoa comum, não uma exceção à regra. Uma pessoa que ganha R$ 2.000 por mês, que assim já é acima do salário mínimo, que é 1.500. Ou seja, e também tem em dados que 90% da população brasileira ganha menos de R$ 3.000. Você tá ganhando um salário ali que a maioria da população ganha, R$ 2.000 por mês. E também vamos supor que você vai comprar a casa mais barata e mais simples que existe. Aqui na minha cidade, que é uma cidade do interior, para você ter uma casa da mais simples que existe, você vai ter que morar numa favela, afastada de tudo, afastada do centro, dos locais de lazer, afastada de tudo. Você praticamente está morando no meio do mato, mas só que numa favela, um lugar perigoso. E também sua casa vai ter o tamanho da garagem do carro do seu pai. Ou seja, pensa comigo que situação humilhante. E você ainda vai desembolsar um quinto de 1 milhão, que é 200 mil. Muito dinheiro para comprar uma muvuca. Muvuca não, muvuca é a palavra. Mas para comprar uma pocilga, entendeu? Que para mim, uma casa minúscula no meio da favela, afastada de tudo, custando 200 mil, isso praticamente é um tapa na cara do brasileiro e chama ele de burro ao extremo. Que também eu não discordo muito disso não. Porque realmente quem tem o dinheiro na mão, realmente quem é rico, os herdeiros, os pessoas mais antigas da geração boomer, que tem o dinheiro na mão, que são as pessoas entre 50, 70 anos, 80 anos, e as pessoas que realmente têm o dinheiro na mão, realmente são ricos de verdade, rico de berço, rico de família, ele vê a maior parte da população como pessoas insignificantes, pessoas extremamente burras. Aí, com aumento dos juros, aumento dos impostos, o desgoverno desse país, faz com que as pessoas se aproveitem da situação cada vez mais. E muito vem disso do desespero da pessoa sair da casa dos pais. Porque talvez a pessoa não está querendo mais ouvir, ah, você vai morar aqui até quando? Entendeu? Vai morar comigo pro resto da vida? A pessoa está querendo ter o seu lugarzinho para morar, para viver. Mas aí ele vai ver que ele ganhando R$ 2.000 por mês, para ele conseguir juntar esses 200 mil, vai demorar uma eternidade e é capaz dele nem juntar, porque 2.000 para dar 200 mil é praticamente 100 vezes, ou seja, você vai ter que trabalhar 100 meses sem gastar um centavo para ter esses 200 mil. É praticamente inviável para a realidade do brasileiro, onde você vai no supermercado, ali a carne mais barata está R$ 50, o pacote de café está 30, o arroz está 50, o feijão está 40 e por aí vai. Tá essa maravilha absurda aí. Até corte de cabelo está 50 conto. Para mim também é outro absurdo. E por aí vai. Tá só um absurdo atrás de absurdo. Aí se você tiver família, você vai morar num lugar extremamente pequeno, que é essa casa mais barata que tem, casa de 200 mil, lugar extremamente apertado. E convenhamos, seres humanos tendem a dar briga, tendem a dar treta. E quanto mais você coloca essas pessoas, uma para ficar uma colada na outra, sem ter espaço, mais vai gerar desgaste. Porque isso é natural do ser humano. A discórdia, as brigas, as discussões. Imagine a cada passo que você dá, você esbarrar em alguém. Que isso você está morando com a família na casa pequena, que é a realidade de grande parte da população brasileira que tem 40 anos para baixo. Aí também tem outra questão. Provavelmente você não vai conseguir juntar esse dinheiro à vista, os R$ 200.000, para ter a casa mais simples possível, a mais barata. Que praticamente é como colocar um rato numa ratoeira. Uma ratoeira não, um rato num experimento de laboratório, que as casinhas onde você coloca o ratinho no experimento de laboratório. Vamos dizer uma ratoeira mesmo, porque é um sofrimento. Morar num local extremamente minúsculo, onde você não tem espaço para nada. E também você não pode nem muito o que fazer naquela casa, a não ser dormir para acordar cedo e no outro dia ser escravo do seu chefe. Tá bom. Você vai entrar no financiamento da Caixa.
onde você vai ter que dar uma entrada de 20%, 20% de 200 mil é 40 mil, você vai ter 40 mil na mão, você precisa ter 40 mil na mão para você ter sua casa própria, e depois você ter esses 40 mil, você precisa ter o seu nome aprovado ainda por cima no score, porque o banco não quer que você não pague essa casa, o banco quer que você pague essa casa, ou nem tanto assim, porque eu vou chegar lá, porque o banco não está tão interessado se você vai pagar essa casa ou não, ele quer somente te empurrar essa casa de qualquer forma para você comprar, porque isso é uma jogada de mestre dos homens que realmente têm dinheiro nesse país. Aí tá bom, você vai lá, faz o financiamento, tal, vai pagar uma parcela de R$ 600, geralmente você vai pagar durante 35 anos, pensa comigo, se você tiver 20 anos, você vai terminar de pagar essa casa quando você tiver 55 anos, se você tiver 25, você vai terminar de pagar essa casa quando você estiver com 60, ou seja, você vai estar praticamente um idoso. Aí você vai falar comigo assim, não, 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 mas eu vou pagar duas parcelas, vai demorar, vai andar mais rápido e tal, vou conseguir quitar essa casa mais rápido. Tá bom, de 35 anos tira metade, fica 17,5, ou seja, você vai demorar 17 anos e meio para poder pagar essa casa, se for pagar duas parcelas de cada vez, de 600 para 1.200. Mas convenhamos, que brasileiro que faz isso? Que brasileiro vai pagando duas parcelas de cada vez? Você conhece? Eu não conheço, a maioria paga atrasado a parcela única de cada mês. Isso aí é muita fantasia. Tem muitas pessoas iludidas que caem no papo de corretores e de pessoas desonestas, que não explica como a dificuldade que é você entrar no financiamento desse país. Que agora eu vou entrar na parte do porquê o banco é o maior beneficiário da sua casa própria, que deveria ser para você, mas na verdade é para o banco. Você vai ter sua casa, mas tem um detalhe, financiada. Mas tem um detalhe. Se você atrasar e não pagar corretamente o banco, o que o banco vai fazer? Vai tentar fazer um acordo absurdo, com juros absurdos, para poder você pagar a sua parcela atrasada, suas parcelas atrasadas. Se você não conseguir fechar um acordo com o banco, você vai ter que é, tentar alguma forma de conseguir pagar essa parcela de qualquer forma, de qualquer jeito. Porque se você não pagar, o banco vai tomar essa casa de volta para você, para ele. E tudo que você investiu nessa casa vai por água abaixo. Se você gastou, vamos supor ali, 100 mil conto ao longo do tempo naquela casa, com entrada e com parcelas mensais, esses 100 mil reais vai embora, entendeu? O que o banco vai fazer? Vai pegar sua casa, vai leiloar. Olha para você ver como o banco é maligno. Presta atenção. Se você, por acaso, tiver alguma dificuldade financeira e não conseguir pagar as parcelas corretamente, primeiramente o banco vai tentar fazer um acordo com você. E esse acordo geralmente é um tapa na sua cara, porque o banco vai querer abusar e molestar de você. Quase que sentido literalmente. Do que geralmente são acordos absurdos para você ficar em dia com o banco. Mas por que em dia? Porque se no caso você, meu lindo príncipe encantado, ou minha linda princesa maravilhosa, se você atrasar várias parcelas e o banco entender que você não tem condição de continuar pagando por essa casa e você está devendo essa casa, simplesmente vai acontecer o seguinte: se você pagou ao todo, com entrada e também com as parcelas mensais, 100 mil reais na sua casa, o banco pega e toma a casa que deu para você, entre aspas, de volta. Ou seja, o banco toma a casa de volta. E esses 100 mil reais que você investiu nessa casa vai ser jogado no lixo, ou melhor dizendo, vai ser jogado no banco, ou melhor dizendo, vai ser jogado no lixo, literalmente. Ou seja, você foi praticamente trapaceado, passaram a perna em você. Aí você fala, mas existe acho que o nome é artimosação, sei lá, é o nome lá que as últimas parcelas são mais barato. Mas igual eu falei, quem vai pagar duas parcelas de quem vai pagar duas parcelas ao mês nesse país terrível?
Tô tendo até uma dificuldade pra poder falar, porque tá tendo um som terrível aqui na casa do vizinho do lado. Porque esse Brasil aqui é uma maldição. Você não tem paz nem quando você tá num lugar espaçoso, que aqui que é a minha casa. Porque do lado tem um vizinho que liga o som de toda altura e fica essa maldição. Mas voltando ao assunto do vídeo. Aí você, tá bom. Quem é que você conhece que paga duas, três parcelas de uma vez todo mês? A não ser se a pessoa ganhar muito, muito, muito dinheiro. Eu não conheço ninguém, porque não tem. É exceção à regra. E voltando ao assunto. Aí o banco vem, toma a sua casa, entendeu? Aí você fala, mas não vai tomar porque eu consigo passar minha casa para outra pessoa. Vai lá então, gente. Tenta passar um financiamento de 200 mil, empurrar esse financiamento para uma pessoa que tem um nome bom para poder o banco aprovar, repassar esse financiamento para outra pessoa. Um financiamento de 200 mil de uma casa, entendeu? Ou se falta 100 mil para poder pagar numa casa, não deveria valer nem 20 mil. Aí você para pra pensar, moço, que situação, que roubada que eu entrei, né? É mesmo, né? O que uma falta de estudo não faz, né? O que uma falta de planejamento, o que uma falta de, sei lá, ou alguma coisa que pudesse colocar na cabeça das pessoas que financiamento não é coisa bacana, principalmente financiamento imobiliário, porque daqui 10, 20, 30 anos só Deus sabe como vai estar as coisas. E pelo como a carruagem das coisas desse país andam, não vai estar nada legal. Aí você vai estar com uma dívida monstruosa, se você não pagar, o banco toma a casa. Se você tiver família, você não vai ter espaço, não vai ter lazer, não vai ter tranquilidade, não vai ter nada, vai ter só discussão, gritaria, briga, barraco. Sem contar que pode ao lado da sua casa morar vizinhos insuportáveis, entendeu? E você vai estar preso àquela maldita casa minúscula. Ou seja, meu conselho, não faça nenhum tipo de financiamento nessa casa. Quer dizer, não faça nenhum tipo de financiamento nesse país, que esse país aqui é assombroso, é coisa de dar medo. Aí tu fala, ah, tá bom, Dave, mas como que eu vou conseguir ter minha casa própria? Sendo que a mais simples que você falou, numa cidade do interior, morando na favela, longe de tudo e de todos, no praticamente dentro do inferno, é 200 mil. Como que eu vou conseguir ter minha casa? É o seguinte, mano, é assim que eu te falo. Vai estudar, porque isso é o que todo mundo fala, mas infelizmente fazer o que? É a verdade. Vai estudar, vai correr atrás de conseguir ganhar mais, vai conseguir atrás, se você conseguir até ir embora desse país, melhor ainda, entendeu? Mas não tente achar soluções fáceis em um país tão complicado e tão difícil como o Brasil, porque você vai acabar se extrapiando lá pela frente. E é complicado falar isso para um brasileiro médio, porque ele não vai entender. Ele quer fazer filho, ele quer ter esposinha, ele quer ter a casinha minúscula e falar que é o seu lar. Mas ele não vê que hoje em dia é praticamente virou, casa virou coisa de rico. Casa quitada, virou coisa de rico, virou artigo de luxo, infelizmente. Que esse Brasil aqui é uma verdadeira porcaria. Mas aí depois as pessoas vão jogar na sua casa. Ah, você tem tal idade e não tem uma casa ainda. Você mora com seus pais. Ah, tá bom, demônio. Então vai lá e pega a casa, paga a casa pra pessoa, que a pessoa vai ter uma casa, demônio. Em vez de você ficar julgando, por que você não vai lá e ajuda a pessoa a ter a casa, compra a casa e dá essa casa pra pessoa? Porque tem muitos, talvez, dessas pessoas que falam isso pra vocês, são seus pais. E seus pais geralmente são pessoas mais velhas, pessoas acima dos 40, 50 anos. Pessoas que comprou uma casa que na época o salário mínimo era 500, mas ele pagou 5 mil na casa. Ou seja, com um ano de trabalho ele conseguiria comprar uma casa sem muito esforço. Minha mãe conseguiu comprar uma casa trabalhando um ano, recebendo um salário mínimo. Entendeu? Hoje em dia, se ela fosse ganhar um salário mínimo para comprar a casa que nós vivemos hoje, ela teria que trabalhar uns 50 anos sem gastar nenhum centavo e torcer para que o mesmo preço que está aqui hoje nessa casa esteja daqui 50 anos no futuro. Entendeu? As coisas estão difíceis, os tempos estão difíceis. E cada vez que passa só dificulta cada vez mais. Infelizmente, se tiver como você ir embora desse país, vai embora, por favor, vai. Um a menos ou um a mais não faz diferença, já que já tem muitas pessoas, já tem 200 milhões de habitantes, já tem uma população muito estúpida, entendeu? Um a mais, um a menos, não tô falando que você é estúpido, mas um a mais, um a menos, não vai fazer falta nessa porcaria de país. Aí,
tem esse dilema que não tem muito o que fazer. Infelizmente é isso. Uma casa que não deveria valer nem 20, vale 200 mil. Aí eu vou falar, mas tem uma época que o salário era R$ 190, era R$ 200. Tá bom, mas naquela época quase ninguém recebia R$ 200, que era o salário mínimo. Quase ninguém recebia um salário mínimo. Você tem que olhar muito pelo salário médio, o que a pessoa recebia naquela época no seu salário correto, porque meu padrasto, que é uma pessoa de aproximadamente uns 60 anos, ele falava que ele recebia geralmente de 5 a 10 salários. Sendo que ele era tipo um trabalhador comum, só tinha uma especialização em soldagem. Que soldador hoje, ou qualquer trabalhador de uma profissão comum, recebe 5, 10 salários que você conhece trabalhando para a empresa, que você conhece? Eu não conheço nenhum. Ou seja, é realidade, época diferente. Se hoje em dia o mundo tá te entregando só limão, só limão, só limão, só limão, não cai nesse papinho de fazer limonada, não, porque essa limonada pode acabar te matando intoxicado. E é isso que esse país está tentando fazer. Vai cada vez mais colocando o povo miserável, cada vez mais escravizando o povo. Aí você vê, você tá escravo de um financiamento da casa, escravo do seu emprego, porque você precisa pagar a casa, escravo do seu chefe, porque você é obrigado a sustentar sua família a qualquer custo. Aí você tem que ver se vale muito a pena realmente assim entrar numa barca furada, que é ter uma casa de 200 mil que não varia nem, que não deveria valer nem 20 mil. Você quer morar sozinho? Quer sair perto dos seus pais? Vai pro meio do mato, compra um terreno baratinho, que no mato sempre vai ter, porque ninguém quer terreno no meio do mato, mais próximo à cidade, compra um veículo, vai desse veículo, usa esse veículo para ir pro seu serviço e para ir, para voltar, compra um terreno baratinho lá, entre aspas, baratinho, entre aspas, vamos pôr de 10, 20 mil reais no meio da roça, perto da cidade, e vai construindo seu barraco aos poucos, porque essa é a realidade do país. Não tem como hoje em dia você ter uma casa quitada sem ser herdeiro. É praticamente impossível. Você que vai ver que as pessoas abaixo dos 40 anos que tem casa quitada, ou ela pegou a casa quando ela valia 5 mil reais e o salário era 500 reais na época, ou seja, com um ano trabalhando você conseguia comprar uma casa, ou então ele herdou alguma herança, entendeu? Ou os próprios pais compraram essa casa para essa pessoa. Raramente você vai achar uma pessoa abaixo dos 40 anos que não tem um cargo muito elevado que tem uma casa própria quitada. Então não cai nessa ilusão de ter que copiar todo mundo, porque você não é todo mundo. Você pode ser melhor, pode ser pior que muitas pessoas. E não vá achando que você é especial, porque o ser humano tem essa de achar que ele é especial, tem essa dele achar que ele é melhor do que os outros, que ele está acima dos outros, porque não é, não, não, não. Sempre vai ter um mais esperto, um mais ativo, um que vai estar ali para poder passar a perna em você, um que vai estar ali para poder roubar sua mulher, um que vai estar ali para poder te derrubar, te jogar no buraco e fechar o buraco para você não poder sair dele. Então, caiam para a realidade, não vai fazer nenhuma loucura e também não tente construir nenhum terreno nesse país, porque esse país aqui é uma terra sem lei, é um país comandado pelo crime, é um país onde tem uma porcaria de um ditador, que é o Alexandre de Moraes, ele que manda e desmanda nesse porcaria desse país, e quando ele sair, capaz de entrar outro para fazer a mesma coisa que ele tá fazendo, e infelizmente, não sei para que você quer tanto criar laço com esse país que é assombroso. Se você consegue ir embora desse país, a única solução viável e mais otimista possível vá embora desse país. Agora, se você não conseguir, tenha paciência, aguente um pouquinho dos insultos dos seus pais, a não ser se for de uma forma insuportável, muito desrespeitosa, aguente um pouquinho a barra, vai segurando, vai se aperfeiçoando, vai se especializando, vai tentando crescer, vai tentando ganhar um salário melhor, vai tentando mudar a sua realidade financeira primeiro, antes de entrar na loucura de ter sua casa própria e sair da casa do seu pai de qualquer jeito. Até porque na minha própria cidade aqui do interior, o aluguel mais barato que tem pra você morar numa casa decente, que dê pra morar, não num abrigo de ratos, é R$ 1.000 pra cima. O aluguel mais barato aqui na minha cidade, aqui na cidade do interior, numa casa comum, simplesona, é R$ 1.000 pra cima. Ou seja, será que vale a pena esse esforço todo para demorar no muquifo e investir tanto dinheiro e tempo? Pense bem, ouviu? E se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificação, porque só escrevendo o YouTube não vai recomendar novos vídeos, porque você precisa ativar o sininho de notificações para receber todas as notificações desse canal, inclusive todos os vídeos.
E compartilhe para algum amigo seu que está iludido com casa própria e com financiamento e com essa porcariada que é vendida no Brasil, sem falar o verdadeiro buraco onde nós nos encontramos, que é um buraco aonde só tem fundo. Infelizmente, vai chegar um ponto onde nós vamos nem mais poder enxergar a luz através do túnel. Então é isso. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite, rapaziada. Ou moçaiada, se tiver mulher me assistindo. Até mais.